Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 12 de setembro. Ibovespa apresentou alta hoje de 0,84%, fechando ali, batendo na trave dos 60 mil pontos, ainda na região de resistência, mas é o maior fechamento do Ibovespa desde o início da recuperação lá da região dos 52.500. Desde quando estabeleceu aqui tendência de alta, passou por uma tendência indefinida, agora voltou a ter um viés um pouco maior de alta. As médias não chegaram a se alinhar para baixo, mantiveram um alinhamento ali para cima. E agora num ponto importante de resistência que pode inclusive trazer um pivô de alta no gráfico semanal, um fechamento acima de 60.208 pontos. Olhando para a LAD do Ibov, temos o Ibovespa fazendo um maior fechamento dentro do que eu comentei, superando os topos anteriores, mas a LAD ainda não fez isso. Então é um primeiro ponto ali ainda de interrogação se vai se manter acima nesse jeito ou vai respeitar esses 60 mil pontos. A LAD mantendo essa subida e superando o topo anterior, apoia o Ibov acima, vai passar a apoiar o Ibov acima de 60 mil pontos. Por enquanto não está um apoio total. Está coerente com a subida, mas não está um apoio total em relação à superação dos 60 mil pontos, a superação desse topo anterior em termos de fechamento que o Ibov já fez. E o clímax? Clímax do Ibovespa ainda na região sobrecomprada, sem muita força para a subida. Não teve uma força muito grande assim para a subida. Apresentando ainda uma possibilidade de ter uma nova divergência de baixa, ele com topos descendentes, enquanto o Ibov vai fazendo ali máxima superior em termos de fechamento. Isso abriria a possibilidade de ter uma divergência de baixa e uma correção um pouco maior dentro dessa congestão ainda do Ibov, dentro dessa região de 60 mil a 57 mil pontos. E aqui no gráfico, usando a média móvel de 5, vai se aproximando de um ponto de resistência importante, onde normalmente há uma correção. Então, mesmo que o Ibov consiga subir e fechar a quinta-feira acima de 60 mil pontos, que não há como descartar essa possibilidade, a gente teria um momento de ter realização de lucro, uma chance maior de ter realização de lucro no curtíssimo prazo, aí no final da semana ou no início da próxima semana, seria uma chance de ter essa realização de lucro, uma correção do Ibov. Então ainda fico com a expectativa do Ibov, mesmo que consiga romper, fechar acima de 60 mil pontos, ainda de dar uma recuada logo em seguida, ou seja, não seria um ativo que eu estaria comprando se fechar acima de 60 mil pontos. Estaria mais pensando em alguma operação de pullback, recuo após gerar um topo mais alto que o anterior, para depois gerar uma compra aqui após um sinal de alta. Petrobras, no pregão de hoje, terminou com alta de 1,24%, na região de resistência ali quase fechando nos R$ 22,00. Segue dentro da sua tendência de alta, conseguiu fechar acima do topo anterior, o que mantém ativo com topos e fundos ascendentes, com a linha de tendência de alta bem definida. A ação vai bem, só que aqui no gráfico de 60 minutos temos ali um afastamento em relação às médias, que agora resolveu corrigir de forma lateral, ou seja, uma correção no tempo, que a gente falou logo no radar do mercado, que não vinha uma possibilidade de entrada de day trade, o ativo estava num ponto importante que abria a chance de ter uma correção. Essa correção está acontecendo de forma aqui lateral. E essa correção de forma lateral pode abrir espaço para um novo movimento de alta ainda na ação em busca dos 22,32, uma próxima resistência. O desafio da semana é fechar acima dos 21,88, que confirmaria um pivô de alta nessa ação, ainda não dos mais importantes, que a média ali seria mais importante ainda, ver a média de 13 acima da 57, mas pelo menos já seria um cenário gráfico um pouco mais positivo para a Petrobras no curto prazo, melhorando o cenário de curto prazo para ela. Nesse momento eu não compraria esse pivô de alta e aguardaria algum tipo de correção lateral ou no preço mesmo para fazer alguma entrada em Petro. E por último, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje apresentou ainda uma alta de 0,67%, fechando ali um pouco acima dos 36,24, ainda dentro da região de resistência 36,24 a 36,44. A ação segue dentro desse patamar de resistência com um candle de indefinição. A perda da mínima desse candle reforçaria a chance de ter uma correção em busca de alguns suportes como 35,05 e depois 34,12 a 34,09.
está num ponto importante. Ainda não estaria muito focado para a ponta compradora nessa ação, a não ser de day trade, se ela abrir um pregão forte, superando a máxima de hoje, que foi de pregão forte é pregão em alta, mais forte, superando os 36,66 e gerando alguma sinalização de entrada de compra no gráfico de 15 minutos, em busca de um próximo patamar de resistência, que seria em torno dos 37,50 a 37,74. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.